Bom, hoje nós temos uma quinta-feira a mais nesse mês. Mas nada é por acaso, tudo tem o seu fundamento, tudo tem a sua ordem, tudo tem o seu caminho. Por mais que nós não percebemos fisicamente, o espiritual ele toma um caminho e leva para que cada peça desse imenso quebra-cabeça que a gente observa que é a vida, vá se encaixando de forma adequada. Porque hoje, nessa quinta-feira, nós temos uma atividade espiritual muito importante para todos nós, que é a ação, a assistência, a atividade espiritual das guardiãs e dos guardiões de luz. Então, isso não é, como eu disse, por acaso. Se nesse momento nós temos essa abertura para a ação das guardiãs e guardiões de luz, é porque há aqui a necessidade de ser realizado. Há aqueles que se encontram aqui nesse momento, que estão, de alguma forma, necessitando desta potência, desta força, desta orientação. E nós vamos juntos vivenciar esse momento bastante importante daqui um pouco, quando as portas se abrirem, quando vocês adentrarem a atividade espiritual. É o momento onde as forças da natureza, aliás, dizer que as forças da natureza trazem a recuperação, é a energia, é a fonte da renovação, do fortalecimento, isso nem precisa, porque é lógico, é visível, é claro que é assim. Uma cachoeira, uma pedreira, um rio, um lago, um mar, a praia, uma montanha, a mata, ela é essa fonte renovadora para todos nós. Mas junto com esta potência renovadora, de renovação das nossas energias, de fortalecimento do nosso ser, hoje nós temos uma potência gigantesca que age, que atua, que trabalha em silêncio. A tradição Tubaguaçu, ela não é nada sem a natureza. A natureza é a essência da tradição Tubaguaçu. Desta tradição a qual eu sou, a qual vocês estão vivenciando. O reconhecimento pela natureza, o reconhecimento pela vida é essencial e importante. Isto é inquestionável. Mas além desta potência e desta força, nós também fazemos o reconhecimento espiritual aos ancestrais. E nada melhor do que ancestrais que trazem essa renovação, que, por exemplo, é o caso de guardiãs e guardiões. E como eu disse, guardiãs e guardiões da luz são seres espirituais da tradição, ancestrais da tradição Tubaguaçu, condutores das forças das florestas, das matas, dos rios, dos lagos e tudo mais, de toda a natureza, mas que também realizam a prática de cobertura, de proteção, de ação, de colocar luz aonde é necessário.
E quando a gente fala luz, não é só claridade, porque o escuro não é ruim, a noite não é ruim, a noite é importante. A noite é o meio para nós irmos para o interior. A noite é o meio para a gente se reunir conosco mesmos, para recuperar as nossas forças. Veja que a atividade espiritual, ela acontece mais continuamente à noite. Não é só porque todo mundo trabalha de dia. É porque tem uma importância isto. É à noite que o plano espiritual fica ampliado a conexão. Vamos dizer que os portais que abrem de contato com o plano espiritual, na noite, ele é maior. Bom, quando uma pessoa faz uma passagem da vida física para a vida espiritual, né, desencarna, morre no corpo físico, mas renasce no espiritual, esta condição pode ocorrer em qualquer momento. Mas se nós formos observar os casos e casos que você tem aí na sua memória de pessoas, você vai ver que muito das pessoas, elas passaram para o plano espiritual à noite. Isso também é um indício desta conexão, desse portal que a noite é, de facilidade de contato com o plano espiritual. Então, este reunido, este escuro da noite, ele é o meio interno de produzir a renovação para a luz. E quando eu digo luz, estou dizendo lucidez, consciência do seu caminho, fortalecimento no seu passo. Então, estas inteligências espirituais, como nós costumamos aqui ensinar, elas têm um trabalho de levar luz aonde não há. Aonde há impaciência, aonde há ignorância, aonde há limitação, aonde há apenas destruição. Não há construção, não há transformação. Por isso mesmo, são chamadas de senhoras e senhores do caminho. Senhoras e senhores, porque são seres com a maturidade para entender, compreender e atuar nas questões diversas que nós, seres humanos, temos, fazemos e passamos. Das mais corriqueiras e cotidianas até as mais profundas e internas. São habilidosos pela missão que atuam de trabalhar com a nossa energia mental, favorecendo a transformação dos vícios mentais, dos conflitos mentais, trazem a potência de ampliar a nossa força, reconhece a importância de nós darmos um novo passo. Isso tudo esses seres espirituais realizam. Muitos delas e deles foram e o são ainda hoje no espiritual, antigos curadores de dentro da mata da floresta, antigos rezadores e rezadoras, que sabem utilizar as ervas, as plantas, as forças, as energias mentais, espirituais, para transcender o resíduo
que nós, seres humanos, acumulamos. O lixo vibracional que acumulamos em nós. Resíduos que têm a ver com esta nossa estada da vida atual, de tudo que a gente vem passando na nossa vida atual, como também resíduos trazidos de vidas regressas. São sábios de orientar de forma direta. Não passam a mão na cabeça, não pega a pessoa no colo. São firmes, altamente observativos e atuam aonde há perigos, trazendo a orientação antes que você caia naquele buraco, antes que você entre naquele perigo. Alerte e abra bem os seus olhos para você saber o que fazer antes que aquilo ocorra. E se já está acontecendo, também atuam para romper os ataques espirituais, as mazelas vibratórias, as magias em desequilíbrio, a ação de vingança, de ódio, de raiva, atuando não apenas para te ajudar, mas reconhecendo que se você está sofrendo um ataque espiritual, aquele outro ser também precisa ser ouvido, entendido. Aquele outro ser também precisa ser auxiliado, compreendido. Que às vezes auxiliado não é a questão de levá-los para sair do buraco onde se encontram. Às vezes é só levá-los, auxiliá-los é compreendê-los, é levá-los ao entendimento que alguém os escuta, que está entendendo o que está acontecendo. Então são mediadores também de histórias kármicas ou de histórias dessa vida, de histórias pesadas que nós, seres humanos, não sabemos muito bem lidar. Mas o plano espiritual, as guardiãs de luz, os guardiões de luz sabem lidar, sabem orientar, sabem como fazer. Quando existem vários tipos de laços entre nós, seres humanos, e seres espirituais. Eu estou dizendo agora no sentido energético da questão, que existem laços que são laços do psiquismo emocional entre seres, por exemplo, um ser que não está mais vivo, um espírito que está lhe atacando, por exemplo, teoricamente lhe atacando. E você sofre esse impacto. E esses laços tem, por exemplo, o caso de laços vibracionais que pegam os humerais nas costas. Esses são laços fortes energéticos, que causam na pessoa o peso nas costas, a prisão, a sensação de limitação, né, que popularmente se chama encosto, né? Mas existem situações mais sérias do que o simples encosto. E aí, as guardiãs e os guardiões atuam primeiro na desagregação desses laços, mas desagregar um laço, um ponto que liga de um ponto a outro, necessita-se entender um ponto e o outro, para trabalhar vibratoriamente, energeticamente, com este campo ligado entre as duas pessoas, entre os dois seres, ou entre aquele ser e um grupo, etc. E isso tudo é feito além do processo de desagregação desses campos
de ligação vibracional. Existem vários tipos de campos de ligação vibracional, produzindo o que é chamado de obsessões e tudo mais. Perseguições espirituais, às vezes você está com aqueles sonhos repetitivos de perseguição, isso tem aí um desequilíbrio espiritual no que diz respeito, pode ser um ataque, pode ser uma vibração negativa e tem o seu lado, que você também precisa entender, se conscientizar e transformar. Então tudo isso é feito pelas guardiãs e guardiões. Tudo isso é importante. Agora, observem um caso, uma situação de um guardião da luz que é, traduzindo para o português, porque em Abanhaenka, a língua da tradição a qual nós ensinamos, é Ni Ilan Apé. Traduzindo é 7 caminhos. Então esse guardião, 7 caminhos, ele tem como um trabalho, uma missão, atuar em 7 níveis diferentes, 7 níveis vibracionais diferentes. Ele tem uma capacidade de atuar, por exemplo, o que são os níveis vibracionais? Não são apenas dimensões, são condições também da existência. Por exemplo, no nascimento de um ser, durante a vida de um ser, na morte de um ser, no período entre vidas desta pessoa. Então, isso também são níveis de atuação desse guardião dos 7 caminhos. E esse guardião é um antigo curador, herveiro da mata, rezador da mata, da floresta. Ele trouxe um certo dia uma história, em uma atividade como esta, onde há a presença das guardiãs e guardiões. Estava lá uma pessoa que veio muito, mas muito sofrida e perturbada por esse sofrimento. E tudo começou nela, com a situação dela, quando ela entrou na casa de uma amiga. Ela foi visitar uma amiga, entrou na casa e depois daquele dia ela começou, primeiro, sentir um pouco de dor de cabeça. Aí ela percebeu nos outros dias que ela não conseguia dormir, ela tinha um medo, começou a criar um medo de eu não quero dormir, esse medo foi aumentando, ela começou a perceber isso. Depois, ela começou a ter sonhos de perseguição, que tinha um vulto perseguindo ela, não conseguia ver, ela queria ver, mas ela não conseguia ver, e o vulto perseguia ela, perseguia, até ela acordar assustada. E aquilo foi desequilibrando, porque era uma situação repetitiva. Ela começou a ter pensamentos mais pesados, sensação de desânimo, dores de cabeça mais constantes. Ela notou que as coisas começavam a não dar certo no que ela fazia, no trabalho, começou a entrar numa situação financeira perigosa, as coisas começaram a não dar certo. E tudo isso, essa pessoa, ela veio com esse sofrimento, e quando ela veio, ela estava assim no ponto da loucura, do desequilíbrio amplo. E aí foi feito, ela participou da ação com as guardiãs e os guardiões, e após isso, começamos a saber a história que o guardião dos 7 caminhos foi revelando. Veio ali 2 seres espirituais se apresentaram.
Esses dois seres espirituais era um casal. Um casal. Só que haviam já falecido e morrido, e aqueles seres espirituais estavam falando. Demorou um pouco, até o momento de eles começarem a expressar que a questão ali era a seguinte, isso tudo com a cobertura desse guardião dos 7 caminhos, com assistência e orientação e tudo mais. E eles começaram a falar que eles estavam cobrando ela de uma situação antiga, do passado. E essa situação antiga do passado, que ela tinha, ela fez muito mal a essas duas pessoas, a esse casal, porque ela era uma pessoa de grandes posses. Esse casal era um casal muito simples, que ela colocou no sítio dela, isso no passado de vidas anteriores. Mas houve um acontecimento nessa vida, e eu vou contar para vocês o que foi. E o que ocorreu? Quando ela colocou essas duas pessoas no sítio, fazenda, alguma coisa assim, ela maltratava, ela era uma pessoa muito arrogante. E maltratava intensamente essas duas pessoas muito simples. E ela fazia um sistema meio escravista com as pessoas, que elas precisavam trabalhar para ela, ganhando apenas o mínimo ali. A moradia, uma casa horrível, uma situação ruim, sem alimentos. Eu sei que a mulher, ela pegou uma doença, que era a doença de Chagas, que casa era de pau a pique, né? E essa mulher espírito pegou essa doença, começou a ficar muito mal, o coração aumentou de tamanho, e ela começou a definhar. E o homem, o marido, ele foi pedir ajuda, né? Porque aquela mulher não auxiliava mais a casa, ela só ficava acamada, ela estava muito mal. E a dona, que hoje é a vítima, ela não fez nada. E criou-se ali uma revolta muito grande. Essa foi a revolta do passado. Na verdade, ela ajudou, né? Não quis fazer nada, ajudou o falecimento, né? Ajudou a contribuir para que aquilo ocorresse. O espírito feminino morreu com raiva, com senso de vingança, e depois, quando houve, né, passou a vida, o masculino também perdeu a esposa, saiu de lá, entrou profundamente embebida, destruiu toda a vida e acabou morrendo com raiva, com vingança também. Os dois espíritos não eram seres, por exemplo, que iam, né? Eles não tinham aquele ímpeto de ir lá e matar ela, nada disso. Mas eles morreram nesse sofrimento e buscaram se vingar. Aí, nesse momento, foi falado também que eles tentaram retornar nessa vida, para buscar um equilíbrio com ela. Mas ela não deixou eles retornarem. Ela não deixou. E naquele momento, quando foi falado aquilo, depois de ser feito, foram até ela, né? Nós falamos com ela, explicamos o caso, né? Nós sabíamos lá dentro do acontecimento, do que tinha ocorrido nesta vida, e conversamos com ela. E quando falamos esse ponto, ela pegou assim, apertou no peito, no coração, e o que veio na cabeça dela foi exatamente a história de um aborto que ela fez.
que ela tinha uma profunda culpa em relação a esse aborto que ela tinha feito, porque ela não precisava ter feito isso. Ela não era de uma família que não tinha condições, estava tudo certo, mas ela fez o aborto nessa vida e ela se cobrava intensamente disto, terrivelmente disto, dentro dela. Então essa tentativa desses espíritos retornarem era exatamente para buscar equilibrar com ela, retornarem, né? Mas por essa decisão dela e essa culpa, acabou não vindo esses seres. Então, eu contei essa história, uma parte dela, para vocês entenderem que nós precisamos perceber que também nós não somos vítimas das situações, mesmo que a gente está passando, mas tem algum ponto ligando e a gente precisa entender esse ponto para transformar esse processo, para resolver essa situação. Porque senão não se resolve, a coisa se repete, retorna, retorna, retorna e retorna, né? E veja que nesse caso, ela foi na casa de uma vizinha dela e depois que ela começou a se sentir mal, né? Existiam umas outras ligações ali. Se a gente puxar a história como um todo, dá um livro, que é todo o acontecimento histórico disso. Então essas revelações, elas vêm através de uma atividade espiritual na força dos guardiães e das guardiãs. E isto é força, a partir do momento que o oculto fica visível, se dá um encaminhamento adequado, nós estamos fazendo uma transformação. Nós estamos fazendo um novo giro na nossa vida, transformando as pendências do passado. Porque com isto, esta pessoa que era vítima, ela entendeu e começou a resolver a questão da culpa dela com relação a isto. E ela resolveu não só fisicamente isso com ela mesma, ela resolveu também com os espíritos que estavam ligados a esta situação. Isso tudo envolve a importância de um trabalho como este. Então é isso que eu queria passar hoje para vocês, né? E nós vamos então agora iniciar as atividades. Só quero dizer também, porque nós estamos sempre gravando esse primeiro momento que vai para o nosso canal da internet, eu quero dizer também que aqueles que querem conhecer a atividade espiritual do Templo Arata em Baetaê, a gente deixa sempre as informações na descrição abaixo com o endereço e podem participar, é livre para participar. Bom, Rishi Kayará, Porã Eté, e vamos então à atividade das guardiãs e guardiões. Porã Eté.